Ei, a coisa vai ficar séria, entendeu? Vou te explicar uma coisa. Há cerca de 40 anos de experiência em aplicação da lei nesta sala, neste momento, e isso não inclui você. Faz sentido? Devin Michaels, 45 anos, era uma mulher cuja vida em Henderson, Nevada, parecia girar em torno de uma teia de relações familiares tão complexas quanto perigosas. Mãe de 2 filhas e ex-esposa de Jonathan Willett, Devin não era estranha às autoridades, mas ninguém imaginava do que ela seria capaz diante de uma aparência de fragilidade. Além de ser a ex-esposa da vítima, Devin escondia um vínculo que desafiava toda lógica. Após o divórcio, ela havia começado um relacionamento e se casado secretamente com o próprio filho de Jonathan, seu ex-enteado. Essa dinâmica estranha tecnicamente a tornava a madrasta do próprio ex-marido, criando uma tensão familiar que explodiu da forma mais violenta possível. Em 7 de agosto de 2023, o horror se tornou realidade quando Jonathan foi encontrado sem vida em seu quarto. O corpo havia sido decapitado e banhado em produtos químicos industriais numa tentativa desesperada de apagar evidências. Este vídeo foi traduzido, legendado e adaptado do inglês para o português, para que você entenda a fundo a magnitude desta traição. Fique até o final para saber como terminou esta história e entender profundamente o caso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Ao abrir mão disso, o que disser será usado contra você. Você entendeu tudo isso? Sim, ok. Então, você deu algumas declarações diferentes, algumas versões diferentes ao longo do caminho, e é exatamente isso que estamos tentando esclarecer. Ok? Você entende isso? Então, você estaria interessado em começar no dia 6? Você estava saindo com o John e fazendo compras? Sim? Sim. Ok. Descreva aquele dia pra mim, sabe? A versão resumida. Um dia simples. Ok. Foi... Fiz compras, comprei material escolar para as meninas, mantimentos. Foi isso. Foi um dia muito fácil e agradável na maior parte do tempo. Ok. Então, quando chegar o período da noite, sim. Se mudando para morar com você? John estava levando as coisas das meninas para a minha casa. Só percebi que ele estava trazendo algumas coisas dele quando ele já tinha realmente mudado tudo para lá. Ok. John vinha me dizendo que ia se mudar, mas já fazia meses que ele ficava indo e voltando e não tinha realmente mudado nada. Então eu não dei muita importância para isso. Então, quando ele finalmente trouxe algumas das coisas pessoais dele para cá, foi exatamente naquele momento que eu percebi que ele estava realmente se mudando de vez. Sim, lembro de ter conversado com o John sobre isso. Sim, lembro de ter falado com outras pessoas sobre isso, mas até aquele momento realmente não era algo que fosse acontecer. Ok. Porque em determinado momento, algumas vezes, ele disse que não ia se mudar, e isso aconteceu mais de uma vez, então eu só encarei como... Ok. Então, você disse antes que estava, com licença, fazendo compras. Você vai com ele até lá para entregar a última carga da noite? Sim. Ok. Ele insistiu que levássemos o caminhão dele. Ok. E você? Você andou com ele? Nós andamos com ele praticamente o dia inteiro. Ok. Ele queria levar o caminhão porque o reboque tinha as informações dele e ele disse que era propaganda gratuita. Ok. O reboque também estava carregado ou apenas o caminhão? Naquela altura, o reboque foi carregado mais tarde naquela noite por John e somente por John. Ok. E isso chegou até a sua casa? Sim. E foi aí que descobri o que ele realmente tinha carregado. Supostamente eram as coisas das meninas. Um beliche, uma cômoda, algumas roupas. Esta não é uma história de família convencional. É um emaranhado de lealdades quebradas. Jonathan Willett não era apenas a vítima. Ele era o pai do homem com quem Devin estava casada, tornando-a, por definição, a ex-esposa e atual nora da vítima.
Quando a polícia entra na cena, não se depara com um lugar comum, mas com um cenário que cheira para dois produtos químicos e ao desespero. A decapitação não é um ato impulsivo, é uma mensagem. Tudo bem, entendi. Então, um pouco mais cedo hoje, você mencionou e descreveu uma situação para o nosso parceiro que aparentemente estava buscando ter algum tipo de encontro sexual com você? Isso não ia acontecer. Eu agredi. Ele não estava morto. Ok. Foi então que meu tio desceu e eu falei com ela. E como eu disse, depois disso eu fui embora. Ok. Você teve um relacionamento sexual com ele recentemente? Recentemente? Bem, no mês passado. Obviamente ele vai morar com vocês e se falam. Você já... Ele me pediu favor sim, mas não temos. Bem, quando vocês dois foram morar juntos, havia alguma expectativa de que vocês iriam ter um relacionamento? Ou... Claro que ele esperava por isso, mas ele sabe muito bem que eu não sou capaz de fazer nada que seja, tentar ter relações sexuais com ele. Ok. E então, a partir daí, o que acontece? Eu fiz uma massagem nas costas dele, estalei as costas dele. Como você... obviamente você é bem menor do que ele. Como você estalou as costas dele? Ele estava deitado no chão e eu empurrei de novo, trabalhei ali e ele soltou o ar e era para estalar. Certo, então é tipo, você está sentado a cavalo na parte inferior das costas dele, ou algo assim? Ou em pé, ou algo do tipo? Sim, de pé. Ok. E você está apenas empurrando-os de volta. Ele expira. Ok. E onde era isso? No quarto ou no... Sim, no chão do quarto dele. Desculpe, o quê? Bem ali no chão do quarto dele. O chão do quarto dele? Ok. E depois disso, o que acontece? Ele foi fumar de novo. Ele voltou, estava deitado na cama e havia falecido, esfregando as costas dele. Foi exatamente naquele momento em que eu estava esfregando suavemente as costas dele. E foi precisamente nessa mesma hora que a Michoko estava terminando de descer calmamente as escadas da casa. Então você está esfregando. Você está usando alguma coisa? Tipo, Como ele estava na cama ao esfregar as costas dele? Ele está deitado na cama. Mas como assim? Tipo, ele está perto da cabeceira? Ele está deitado no sentido do comprimento? Ele está deitado no sentido oposto à cabeceira? Ele está deitado mais para o pé da cama. Ok. Então, desenhe a cama e mostre pra gente, tipo um boneco de palito, como ele estava deitado, se não se importar. Os detetives chegam à residência. E embora Devin tente manter a calma, cada detalhe o a entrega. Na entrada, repousa o telefone de Jonathan manchado de sangue, uma peça de evidência que quebra qualquer álibi. O mais revelador não é o que ela diz, mas o que decide contar voluntariamente. O detalhe sobre as câmeras de segurança. Onde fica a cabeceira da cama? Certo, então eu só vou, pra você, eu só vou dizer, essa é a cama e essa é a cabeceira, tudo bem? Então, obviamente, para fins de cabeceira, aqui estariam os travesseiros, é aqui que alguém apoiaria a cabeça. Então você traça uma linha aqui, agora, eu não quero colocar palavras na sua boca, então quero que me corrija se eu disser algo errado. Ele está deitado, atravessado na cama, certo? Sim. Ok, de que lado estaria a cabeça dele? Desse lado, então, mais próximo da borda da cama ou do seu. esquerdo, se eu estiver deitado nela, o lado direito. Tem tipo uma parede e um armário improvisado desse lado aqui, certo? Então eu vou só desenhar um círculo para a cabeça. Está correto? Então ele estava deitado assim. Onde exatamente você estava enquanto fazia a massagem nas costas dele? Esse. É ao seu lado. Então você estava na cama? Oi, Entre a cabeceira da cama e ele? sim, Então vou desenhar um X para você. Parece justo? sim. Você estava em cima dele, meio que sentada na bunda dele ou fazendo carinho nas costas dele, ou estava de lado? Ao lado.
Ao lado. Ok. Alguma loção, óleo ou algo do tipo? Naquela época, não. Ok. Bem, eu quero dizer, apenas para esse incidente, você introduziu loções, óleos ou algo do tipo posteriormente? Não. Ok. Então, estamos falando apenas deste incidente aqui. Não no passado nem nada do tipo, ok? Ok. Então, está acontecendo isso. E agora, o que acontece? Ele estava se esfregando em mim. E eu acho que já sabia que ia acabar descendo as escadas. Então, dentro da casa, há uma escada de madeira principal para subir ao segundo andar superior. E depois tem, tipo, digamos, a cozinha, sala de jantar. A escada do segundo andar. Não é uma escada para o que chamaremos de quarto improvisado do John. Não aqueles escadinhas ali, mas sim a escada que desce do andar de cima. Ok. E como você sabe disso? Você ouve quando alguém sobe e desce as escadas? Ok. Como você sabe que é ela e não o padrasto? Certo, e só para esclarecer, que ruído você está ouvindo? Passos. Passos, ok. Você já morou nesta casa? Não, mas já estive lá. Ok. Então, me diga, o John e a Andrea já estão juntos há uns 5 ou 6 anos, não é verdade? Sob a luz fria da delegacia, Devin exibe sua melhor atuação. Fala sobre compras, a rotina escolar e seu papel como mãe, tentando construir um escudo de normalidade. É fascinante observar como ela tenta projetar a imagem de uma mulher colaborativa e preocupada. Mas sob essa superfície calma, há uma tensão palpável. Você não queria ficar com John, mas queria sua família de volta para poder ter suas filhas de volta. Eu não queria ter um relacionamento físico com John. Passar um tempo com John foi ótimo. Nos dávamos bem o suficiente para isso. Tipo, a gente ia fazer piqueniques juntos. Fizemos todas as compras juntos. Assistimos a filmes juntos. Nos demos muito bem nesse aspecto. Ok. Mas você mencionou que ele poderia te impedir de ver seus filhos. Como ele pôde fazer isso? Isso se deu porque ele tinha a guarda física das crianças no momento. Eu tinha a guarda compartilhada legal, mas ele tinha a guarda física. Então, tipo, no Dia dos Pais, ele ficou bravo com todo mundo e disse que se dane, vão arrumar as coisas das meninas e tragam elas de volta. No fim das contas, ele levou a melhor sobre você, Então ele é... Sim, sim. certo? É basicamente assim. Basicamente, era ele quem dava as ordens? Às vezes, sim. Como você se sentiu em relação às suas filhas? Isso me fez pensar. Ok, melhor não irritá-lo. Isso fazia você se sentir como se não tivesse poder, como se não tivesse voz, Não, eu simplesmente não discuti com ele. porque você não queria piorar a situação. Não era uma situação pior, eu simplesmente não discuti com ele. Bem, você simplesmente não queria. Não queria que ele afastasse você dos seus filhos, certo? Ele não estava me escondendo as coisas, mas sempre ficava me ameaçando, tipo... Então essa sempre foi uma opção que ele teve. Ele ameaçaria fazer isso sim, mas parecia que ele queria que eu ficasse com as meninas porque isso facilitava o trabalho dele. Porque eu os tinha para que ele pudesse trabalhar. Ok. La máscara empieza a agrietarse. Cuando los detectives presionan sobre la cercanía física con Jonathan, Devin cede, pero solo lo necesario. Admite el masaje en la habitación, intentando justificar el contacto como algo íntimo y no violento. Es un momento crucial donde vemos la estrategia de minimización. Si ella admite lo pequeño, Então você conversou com, vamos chamá-lo de Deb, porque seu marido atual estava se mudando, ou como foi que... Naquela ocasião em que conversamos pela primeiríssima vez, ele acabou fazendo uma afirmação muito impactante. Porque absolutamente nada se concretizou de fato.
Não houve realmente uma conversa séria sobre isso. Como eu disse, John, na verdade, não tomou nenhuma atitude a respeito. Então, sim, se John fosse se mudar para lá, Devereaux definitivamente disse que ele se mudaria. Mas John ainda não tinha se mudado, então não era uma conversa nossa. Está tudo bem, com certeza sem problemas. Pode deixar no dia 9, ou seja, exatamente 2 dias depois. John foi encontrado morto. Você foi sentenciado no caso de abuso infantil, certo? Você disse que não havia nada, que eles encerraram o caso, mas você acabou de se declarar culpado? Eu me declarei culpado. Ok. Porque eles disseram que quando a polícia chegou, eles me perguntaram sobre o que era aquilo. E eles disseram que só tinham algumas perguntas. E eu perguntei, estou sendo preso por alguma coisa? E me disseram, não, só temos algumas perguntas. Então eu respondi todas as perguntas que eles me fizeram. Eu não fui informado dos meus direitos nem nada parecido. Depois eles me prenderam e apresentaram acusações contra mim. Ok. Então o relatório se baseia no que eu disse. É nisso que estou pensando. Eu quero deixar claro que eu não sou um assassino. Eu, sinceramente, não estou tentando me passar por nada, além daquilo que eu realmente sou na minha essência e na minha vida, sem qualquer tipo de fingimento desnecessário. Sim, é verdade que eu bati no John. Sobre isso, ele deitou, recebeu massagem e passou a mão em você. Em algum momento se sentiu desconfortável? Sim, ele estava começando a me irritar porque ficava me agarrando. E eu dizia, eu já disse não, para de me tocar. Ok. E depois do que acontece? Eu o agredi. Ele parou de me tocar. Com o que você o atingiu? Algum objeto da equipe que estava na lareira. Ok. Então a lareira fica na mesma sala? Sim. Então ele está deitado na cama. Você vai sair da cama? Sim, entendi bem. Caminhar até a lareira? Observen sus manos. No solo está dibujando, está reconstruyendo una mentira en tiempo real. Los detectives la obligan a colocar cada objeto, cada posición. Aquí se nota el esfuerzo cognitivo extremo. Ella debe recordar lo que inventó mientras intenta que coincida con la realidad física que dejaron atrás en la casa. Es una lucha psicológica, donde ella intenta ser la directora de la escena, pero los detectives están desmontando su decorado poco a poco. Sim. Ok, agora a coisa vai ficar séria. Ok? Eu vou te explicar uma coisa. Há cerca de 40 anos de experiência em aplicação da lei nesta sala, neste momento. E isso não inclui você. Faz sentido? Sim. Não pergunte o que está acontecendo, tá? Não, senhor. Ok, bem, estou apenas sendo direto com você. Tudo bem? Estamos falando sobre o pai dos seus filhos, ou seja, o pai dos seus filhos não está mais aqui e você foi a última pessoa que esteve com ele. Sim, senhor. Você foi a última pessoa a usar força contra ele. Faz sentido? Sim, senhor. Então a coisa está ficando séria. Não estou tentando ser desrespeitoso com você, mas o jogo acabou. E você deveria olhar para aquela foto porque essa foi a última posição em que você o viu. E foi assim que o encontramos quando fomos àquela casa. Faz sentido? Sim, com certeza. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Então pare com isso e vamos direto ao ponto e comece a responder algumas perguntas para nós. Não venha nos contar a mesma besteira que vi. Conte ao detetive Ozawa. Você tem o resto da sua vida pela frente agora. Você tem uma grande decisão para tomar agora. Uma decisão enorme que pode, no final das contas, afetar suas 2 filhas pequenas. Durante todo o tempo em que estivemos aqui conversando com você, você teve esse olhar de derrota. Isso pode seguir por um de 2 caminhos. Quando escrevermos este relatório, vamos dizer que Devin foi sem remorso, nem sequer demonstrou emoção. Senhor, eu... Você não precisa me chamar de senhor, está bem? Já superamos isso, está bem? Não sei seu nome. É Rick Christopher, ok? Peço desculpas, pois presumi que ele havia se apresentado, mesmo eu não estando presente na sala. Tudo bem?
Então, conforme avançamos, minha pergunta para você, antes mesmo de entrarmos em detalhes, é: se não há luz naquele quarto, você me descreveu algo que percebeu. Então isso significa uma coisa. Quando você saiu, levou isso com você ou escondeu. Você viu isso à luz, então de alguma forma, agora entrou luz. E você viu o objeto porque sabemos que ele não estava na cama e sabemos que ele não estava no chão. É disso que estou falando. Isso faz sentido? Ok. Então John está bem aqui. Você o atingiu. Ele fica deitado ali. Você sai. Agora temos uma hora em que você simplesmente não se lembra do que aconteceu? O que você foi fazer quando voltou para aquele quarto? Lavar a louça no quarto dele? Sim, era isso que eu estava fazendo quando entreguei tudo para a Yoko. Não, depois de Yoko. Não, eu estava apenas limpando. O que você estava limpando? A louça e tudo mais. Parar. Que tudo? Apenas limpando. O que você estava limpando? El interrogatorio vira hacia lo personal. Ya no hablamos solo de un homicidio, hablamos de poder. Devin proyecta la imagen de una mujer asfixiada, alguien que siente que Jonathan tiene el control absoluto sobre su vida y, más importante aún, sobre el futuro de sus hijas tras su condena por abuso infantil. Ele estava deitado aqui. Você bateu na cabeça dele. Você não sabe o que fez por 1 hora e 4 minutos. Você vai embora. Ele é encontrado exatamente no mesmo lugar, morto. E você fica tipo, eu não sei. Não, mas sinceramente, bater nele não parecia algo real. Tipo, eu simplesmente não conseguia. Eu entendo. Então você não está, no estado mental certo. Não, Talvez por causa dos seus remédios. Isso faz parecer que não é real. não. Tudo isso parece um pesadelo terrível. Como se fosse um sonho ruim. Eu lembro de estar com ele e dele, de nós conversarmos e tudo mais, mas o ato em si não parece real. Sinceramente, eu não sinto que fiquei lá por tanto tempo assim. Eu me lembro claramente de estar lá, depois com a Yoko na farmácia e voltando para casa. Na verdade, eu achei que já estava em casa, Em resposta a algo que vocês estão dizendo, eram 2. 42. Sim, eu prometo a você. Certo. Então o que você faz? Naquela noite, depois que você chegar em casa? Cheguei em casa, tomei um banho e fui para a cama. Espere. Por quanto tempo você dormiu? 2 horas? Porque você chega em casa às 2h42, você está mandando mensagem para o telefone do John dizendo: não consigo encontrar isso, onde está aquilo? E então, lembra, nós pegamos seu telefone, pegamos o telefone dele, fizemos todos esses downloads, eu li mensagens de texto entre você, o Dev, todo mundo, coisas assim, sim, faz. Cerca de 2 horas. Ok, se você chegou em casa, tomou banho e depois foi para a cama, isso daria cerca de 1 hora. Que você teria conseguido dormir, acordar e começar a procurar. Se isso acontecer, pelo visto você não dormiu nada naquela noite. Eu disse cerca de 2 horas. Finalmente, la realidad se impone. Ella admite el golpe, el impacto del candelabro de madera. Pero escuchen bien su justificación. Ella insiste en que lo hizo porque él la estaba molestando. Es un mecanismo de defensa clásico, culpar a la víctima por provocar la violencia. Admite el acto, pero se niega a admitir la intención maligna, intentando pintar el asesinato como una reacción impulsiva ante un estímulo externo. Então, à noite? Sim. Certo. Ele tem uma chave da caminhonete. Eu não sabia disso. Certo. Então, por que ele te daria a única chave da caminhonete se ele deveria estar lá em 2 horas? E a carteira dele? Porque ele deveria ir com você de manhã, levar as crianças para o... De manhã. E a única coisa que eu pensei é que talvez eu devesse guardá-las para ele não beber e dirigir, porque isso era um problemão. Ele estava sempre bebendo e dirigindo. Eu vivia dizendo para ele parar. Como ele deveria chegar e encontrar as crianças? Eu acho que não era para eu ter pegado elas. Eu sei que era para eu pegar o cartão do seguro social, mas as outras coisas eu acho que não. Pensando bem, acho que eu só deveria guardá-las para ele não beber e dirigir.
Por que estavam na sua gaveta de calcinhas enroladas em 1 milhão de sacos? Porque quando ele me deu, eu não percebi o que estava pegando e só guardei e disse: mantenha em segurança. E foi o que eu fiz. Isso não é normal. Você disse quando ele me deu, e você disse, acho que não era para eu levar isso. Não, eu disse que pensando bem. Eu literalmente disse: pensando bem, acho que não era para eu levar aquilo. O cartão de segurança, o do seguro social que ele me deu, os outros cartões, dá para ver na câmera de segurança. Ele me entrega o cartão, mas aqueles lá, eu acho que não era para eu ter tirado de casa. Acho que eu só devia guardá-los e aí de manhã ele iria lá pegá-los. Por isso eu disse que, pensando bem, acho que não era para eu ter levado. Bom, por que você os embrulhou em sacos e os escondeu na gaveta da sua cômoda? Eu os embrulhei. Acho que não era para eu ter trazido aquilo comigo. Você não respondeu minha pergunta. Por que estavam em sacos plásticos na sua gaveta de calcinhas? Eu os embrulhei ali mesmo, na hora, na frente dele. Por que você não os deixou em cima da cômoda? Um amarrado, outro amarrado, outro amarrado. Não foi tipo um e depois amarrado. Foi embrulhado repetidamente, várias vezes. Foi um processo pensado, colocar lá dentro, amarrar, colocar em outro saco, amarrar. Certo. Como eu disse, 8 vezes. eu realmente não percebi o que tinha ali naquele momento e ele ainda dizia com ênfase: guarde bem. Então eu embrulho tudo e escondo. Por qual motivo? Eu não sei. Ele não disse nada. Ele me deu isso. Ele disse: guarde bem. Era o cartão do Seguro Social. O cartão do Seguro Social estava na sua mochila preta? Certo. Eu nem tive a chance de guardar aquilo. Então você pega aquilo e coloca nesse lugar nada seguro. Ah, a única coisa que ele pediu para guardar bem, você deixa na mochila. Mas as coisas que não era para levar, você embrulhou 8 vezes seguidas em um saco. Em sacos, e depois escondeu? Não. Você não entende? Não, não entendo. Quando cheguei em casa era tarde. Tomei banho, fui dormir. Foi só isso. De manhã,